Amados irmãos, a paz do Senhor, chegamos finalmente à sexta-feira e agora, graças a Deus, estamos terminando o capítulo 1. Muito importante esse capítulo para o conhecimento de vários fatos dentro do livro de 1 Samuel. Nós queremos destacar neste último estudo do capítulo 1 o lar de Ana. Sim, se você parar e pensar, Ana só é a mulher que é e forte por ter o marido que tem, por ter o casamento que tem e por ter o Deus que tem. Ana era uma extraordinária mulher de fé e o lar piedoso na qual o jovem Samuel nasceu proporciona um excepcional modelo para os lares cristãos de hoje. A primeira coisa que aprendemos com o lar de Ana é exatamente que se percebe de forma clara, no tocante aos membros da família, é o compromisso com a adoração. Sim, era um lar compromissado com a adoração. Sua família ia à igreja, comparecia à casa de Deus, para todos os momentos regulares de adoração determinados por Deus, independente da dificuldade e do custo. Você se lembra que a lei de Moisés determinava que os israelitas deveriam fazer peregrinações para adorar ao Senhor? Abra Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 5 a 7, diz assim: Buscareis o lugar do Senhor vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, a oferta de vossas mãos, as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Olha que interessante. A maioria dos lares tinha deixado de cumprir esta ordenança, o que trouxe por consequência uma grande idolatria naquela geração e nos séculos que se seguiram. Entretanto, apesar de toda a dificuldade da viagem, os perigos, o grande custo envolvido em se fazer viagens para sacrificar ao Senhor lá em Siló, Eucana firmemente e fielmente levava sua família a Siló todos os anos. 1 Samuel 1:21 diz: E subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. O exemplo de Eucana, irmãos, lembra-nos que acima de todos os motivos para irmos ao culto está o fato de que Deus merece o nosso louvor. Além disso, na época, a realização de sacrifícios caros ressalta a grandeza do Senhor e uma forma de se alegrar e de agradecer a Ele por suas incomparáveis bênçãos. Sim, a família de Ana era uma família que tinha cuidado e compromisso, literalmente, com a adoração a Deus. Segundo grande detalhe que podemos ver nessa família linda é a unidade espiritual que uniu os corações, tanto de Eucana, o marido, e Ana, sua querida esposa. Isso foi aberto, revelado, exposto de forma inevitavelmente verdadeira quando Eucana se preparou para ir a Siló e Ana não foi. Por quê? Porque Ana literalmente diz a ele: não vou, porque o menino ainda não foi desmamado, e eu vou levar o menino para apresentar perante o Senhor, e quando eu levar, ele ficará lá para sempre. 1 Samuel 1:22. Eucana não brigou, Eucana não reclamou, Eucana nada falou, Eucana simplesmente entendeu os motivos de Ana e apoiou o seu entendimento do que era necessário para cumprir seu voto. Sob a lei, irmãos, um voto feito por uma esposa precisava ser confirmado pelo marido. Veja o que diz em Números capítulo 30, versículo 10 a 15. Eucana estava tão feliz com Ana ter concebido
que simplesmente ele responde: faz como melhor te agrada. Fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Interessante, né? Interessante como Eucana se atrela a Ana no mesmo espírito, interpretando tudo aquilo como uma grande bênção de Deus à vida deles. A vida deles. Sabe, irmãos, todos os lares são abençoados quando marido e mulher vivem em companheirismo espiritual, companheirismo intelectual, companheirismo financeiro, companheirismo em todas as áreas da sua vida. Os casais devem buscar sempre estarem juntos em absolutamente tudo. Você, meu irmão, tem que acompanhar sua esposa. Você, esposa, tem que acompanhar seu marido. Sim, quando um deles faz da vida um propósito para Deus, vamos juntos, vamos honrar o ministério, vamos honrar aquilo que Deus deu, vamos honrar a oferta especial que ele ou ela quer dar. Os dois têm que um colaborar com o outro, para que a família seja literalmente uma bênção na presença de Deus. Deus sempre abençoou famílias. Se não estivesse no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a família, Adão estaria sozinho até hoje. Até hoje. Então, muito cuidado, meu querido irmão. Sim, nós recebemos a liderança espiritual da família. Mas não é porque somos líderes que vamos tratar nossas esposas com desdém, suas dores com desdém e seus votos com desdém. Não, vamos estar juntos, participando com nossa mulher de toda a obra que ela tem na casa de Deus, com os seus votos, sua alegria, sua felicidade. Sabe, irmãos, a Bíblia está cheia de mulheres cheias do Espírito Santo e talentosas e que foram vitais para a obra de Deus. E Ana é um grande exemplo disso. Você já imaginou se Eucana fosse aquele marido terrível, mandão, que revogasse literalmente o compromisso dela? Como é que ficaria essa mulher, né? Mas Eucana estava do lado, adaptou-se, apoiou e fez exatamente o que ela precisava. É lógico que numa viagem de onde eles estavam até onde era Siló, Ana era fundamental para muita coisa. Para muita coisa. Mas não, durante aqueles 3 anos em que a criança ficava mamando e depois era desmamada, ele foi nos 3 anos, apresentou-se diante de Deus, se adaptou na viagem, tudo para apoiá-la total e integralmente. Então, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda quando você tem um casal como esse, juntos na presença de Deus. E, finalmente, se olharmos para esse casal, Ana e Eucana, fornecem um modelo valioso para a atitude que os pais cristãos devem ter em relação aos seus filhos. Um número muito grande de pais crentes é orientado por motivações mundanas a respeito de seus filhos e filhas. Uma das razões pelas quais muitos jovens criados na igreja abandonam sua fé é que seus pais direcionam eles a todos os caminhos, menos os caminhos de Deus. Não raramente eles crescem sendo ensinados a sonhar em fazer grande sucesso no mundo, alcançar grande prosperidade, ficar famoso, ser adoradores da beleza própria, desenvolver o talento que tem. Agora, vá falar hoje que algum filho que deseja um ministério, vá falar isso, querido filho, para ver a cara do seu pai. A maioria diz: ih, rapaz, você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai ter problema, esquece isso, o mundo está mal, não existe mais crente como antes. É sério, irmãos,
é uma triste realidade quando nós vemos jovens que se sentem chamados por Deus para um santo e maravilhoso ministério, ou para o trabalho missionário, e seus pais crentes são o maior obstáculo. Meu Deus do céu, o maior obstáculo. Sabe, nós temos que aprender muito com Ana e com Eucana. O dever de nós, pais cristãos, é preparar nossos filhos para servirem ao Senhor. Seja no ministério formal, com pastores, como ministros de Deus, seja como membro produtivo da igreja. Irmãos, tão importante quanto o ministério formalmente estabelecido são os membros produtivos da igreja. O que seria de um pastor sem o seu grupo de diáconos, seu grupo de presbíteros, seu grupo de obreiros? Sim, o ministério formal, mas o que seria o pastor, diáconos, obreiros sem os irmãos da igreja? Sabe, Ana pôde devolver seu filho ao Senhor porque estava consciente de que Samuel pertencia ao Senhor e que ele teria uma função essencial para todo aquele povo. Irmãos, nós somos mordomos. Os filhos não são nossos, são de Deus. E como pais que oram, como pais que buscam a Deus, como pais que ouvem a palavra, nós temos que fazer da maior ambição dos nossos filhos o desejo de servir ao Senhor. Seja como ministro, seja como membro ativo e produtivo dentro da igreja. Pais que são crentes e verdadeiramente crentes amam seus filhos e educam seus filhos nas promessas do Senhor. Irmãos, o Senhor disse: ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, família, irmãs, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes, de absolutamente tudo isso. E no porvir ainda a vida eterna. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Deus não vai passar e fazer teu filho morrer de fome, morrer à míngua, ser arrebentado. O Senhor vai prover todas as necessidades dele em glória. Cria teu filho para servir a Deus ou no ministério ou na igreja como membro ativo. Agora, tadinho, não pegue seu filho. Se ele não tem, obviamente, o chamado para o ministério, não vai empurrar o menino para o ministério se ele não tem um chamado para o ministério. Se Deus chamou teu filho para ser um físico, para ser um químico, para ser um biólogo, vai, empurra esse menino para ser isso. E através da vida dele, dos dízimos, das ofertas, da presença dele na igreja, do ajudar dele ativamente, a igreja vai ser abençoada. Agora, se seu filho foi chamado por Deus para ensinar, para pregar, para cuidar do povo, para ser um pastor, um obreiro na obra do Senhor, não tira isso do coração dele, não. Não faça isso, porque Deus vai te chamar e vai me chamar à prestação de contas. Então vamos ter no coração como Ana. Vamos entregar nossa geração ao Senhor, entregar nossos filhos ao Senhor, entregar a vida deles ao Senhor e deixa que o Senhor vai fazer deles exatamente o que o Senhor quer, para a honra e glória do nome dele. Quanta coisa a aprender com esse casal, né? Quanta coisa a aprender com esse casal. Eles são um modelo valioso de como se criar filhos para Deus. Eles são um modelo valioso de companheirismo espiritual, sentimental, financeiro. Eles são um modelo valioso de como uma família deve sempre estar na presença do Senhor e na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Muito bem. O que você achou de todos esses estudos do querido capítulo 1?
abençoaram sua vida. Então abençoe muito mais vidas. Sério, pastor, como é que eu faço isso? De 2 jeitos. Em primeiro lugar, pegue todos esses estudos e mande para todo mundo que você conhece. Mas manda para todo mundo, para todo mundo. Tenha orgulho da sua igreja. Em segundo lugar, a partir de hoje, não escute nenhum estudo sem deixar o seu like. Eu não sabia nem o que era like. Vocês me conhecem, né? Mas fiquei sabendo que é like, é o joinha. Quando você ativa o tal do like, o que acontece? O YouTube entende, o computador entende, o YouTube entende que aquilo é importante, aquilo é divulgado. Vamos divulgar a palavra de Deus. A partir de hoje, sempre deixe o seu like e mande os estudos para todo mundo que você puder. No demais, um grande beijo. Semana que vem é o capítulo 2, e aí outro grande pastor estará com você, outro homem de Deus estará trazendo a palavra de Deus para você, e vai ser uma semana fantástica. Irmãos, o capítulo 2 é uma coisa linda, e eu agradeço. Agradeço a Deus pela felicidade de poder compartilhar com você a palavra dele. Agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança. Agradeço ao ministério e agradeço a você pela alegria de te ter todos os dias e compartilhar com você a preciosa mensagem da Bíblia Sagrada. Então, até amanhã. Amanhã, com certeza, teremos um estudo inédito, obviamente, sobre dados geográficos de todo Israel nessa época, que é fundamental estudar geografia bíblica. Você já teve 2 grandes estudos sobre Siló, não é verdade? E nós estamos crescendo tanto, tanto, tanto. Portanto, um beijo no teu coração e a paz do Senhor. O YouTube entende, o computador entende, o YouTube entende que aquilo é importante, aquilo é divulgado.